E estão fundamentando isso a todo custo. Quando eu digo a todo custo, é ao ponto de que você olhar para dentro da Arca da Aliança e olhar para aqueles elementos da Arca e ver testemunhos incríveis e reveladores e as pessoas transformarem aquilo na Trindade. Falou 3 vezes santo? Trindade. Corpo, alma e espírito? Trindade. O batismo de Jesus? Lá tem o Pai, a pomba e o Filho? Trindade. Irmãos, onde? Estão dizendo que existe até trono do Espírito Santo agora? Irmãos, como que eu vou olhar para dentro da Arca da Aliança e vou enxergar a Trindade? Pelo amor de Deus, irmãos. É um padre católico que faz isso. Sabe o que é a Trindade? É você dar forma ao Espírito de Deus. O Pai é Espírito, irmãos. Não se dá forma para mais um Deus. Nós não precisamos de um terceiro Deus, chamado de único Deus, para entender os mistérios do Senhor. Quando alguém tentar te convencer disso, cuidado. Além do mais, eu não vou poder provar aqui dentro desse vídeo, mas se você tiver um aplicativo da Bíblia, o aplicativo que eu uso, ou o My Bible, tanto faz, eu uso o Olive Tree, eu acho que é assim que se pronuncia. Se você tiver esse aplicativo, busca nesse aplicativo Espírito Santo. Busca. Aí você vai ver todas as referências. Só que aí você vai precisar ler o grego. E não é difícil ler o grego. Pelo amor de Deus, 1 mês você consegue ler grego. Agora, a gramática é mais difícil. Aí você vai ver que no grego, muitas vezes, no lugar da palavra Espírito Santo, vai estar escrito Pneumaton Hagio. Muitas vezes, como dizendo Espírito do Santo. Já é diferente de Espírito Santo. Como assim é diferente? Porque quando falamos unicamente Espírito Santo, com a soma da doutrinação trinitariana, parece que eu estou falando de um outro Deus que é o mesmo. Mas quando você fala Espírito do Santo, é diferente. E isso tem no hebraico, mas tem muito mais no Novo Testamento. Agora, tem a expressão Espírito Santo? Tem, mas também tem a expressão Espírito do Santo. Por que não traduziram, pelo menos metade das vezes, Espírito do Santo? Porque ficaria mais difícil para contrariar a doutrina, que eles quiseram que estivesse na Bíblia, e Deus permitiu. Assim como ele permitiu muitos erros de traduções e muitas outras coisas, forçações de barra, principalmente relacionadas à lei. Ele permitiu porque ele também visava o tempo da restauração. Então por que fizeram isso? Por que lá em 1 João capítulo 5, do verso 7 a 8, eles colocaram um texto a mais? Há 3 que testificam no céu e há 3 na terra. Não tem isso no grego. Metade desse texto tem no grego. E metade desse texto não dá pé para a Trindade. Eu já falei em vídeos passados, não vou repetir aqui. Eu só estou somando os fatos. Para vocês prestarem atenção. E ver que isso foi uma forçação de barra. Irmãos, antigamente não eram 3, eram 4. Era o Pai, o Filho, o Espírito e Maria. E para vocês observarem bem, até hoje dizem que Maria é a rainha da glória. Dos Salmos, pega a rainha da glória dos Salmos, diz que ela intercede por nós também. Até hoje, a Igreja Católica coloca Maria junto com a Trindade. Antes eram 4. E aí, com o primeiro passo da reforma, que foi apenas uma vela acendida nas trevas, com Martinho Lutero, dá a entender que essa questão de Maria foi removida, mas como o filtro não era tão bom, passou a Trindade. E a Trindade passou para dentro da reforma, entraram nas igrejas evangélicas e estão fundamentando isso a todo custo. Quando eu digo a todo custo, é ao ponto de que você olhar para dentro da Arca da Aliança e olhar para aqueles elementos da Arca e ver testemunhos incríveis e reveladores e as pessoas transformarem aquilo na Trindade. Falou 3 vezes santo? Trindade. Corpo, alma e espírito? Trindade. O batismo de Jesus? Lá tem o Pai, a pomba e o Filho? Trindade. Irmãos, onde? Estão dizendo que existe até trono do Espírito Santo agora? Irmãos, como que eu vou olhar para dentro da Arca da Aliança e vou enxergar a Trindade? Pelo amor de Deus, irmãos. É um padre católico que faz isso. Nós não podemos fazer isso. Nós temos na Bíblia toda a contextualização do que significam os elementos de dentro da Arca da Aliança. A Trindade, ela pode virar uma idolatria. Você não se importa mais por entender o texto,
A revelação original não se importa. Você se importa de contar 3. Ao ponto de que eu olho para a arca do testemunho, é uma só arca, é um só trono no céu. O Filho compartilha o trono com o Pai, assim como eles compartilham do mesmo Espírito, por isso que são um único Deus, mas não tem trono para o Espírito Santo. Se fosse um terceiro Deus, tinha que ter um trono para ele também, ou ele teria que ser visível no céu. No livro do Apocalipse inteiro, você não vai ver o Espírito Santo no céu. Mas quer dizer que o Espírito Santo não existe? Lógico que existe. O Espírito Santo é o próprio Pai. Eu poderia dizer ainda que o Espírito Santo é o próprio Filho. E eu não estou falando de unitarismo. Cuidado com essas pessoas de ideias teológicas que estão presas, limitadas, nas suas próprias limitações teológicas. Eu estou falando de coisas bíblicas. Irmãos, se o livro do Apocalipse me mostrasse o Espírito Santo no céu, como uma pessoa, né, já que falam que tem olhos, então é uma pessoa, tem ouvidos, então é uma pessoa, eu acreditaria. Por que eu não vou me submeter a algo que a Escritura está me dizendo? Mas se a Escritura não está me dizendo algo, eu não posso me submeter. Porque se a luz chegou até você e você teimar contra a verdade e a revelação, Deus vai te cobrar isso no tribunal de Cristo. Usa os textos bíblicos como uma espada para atacar ela. E depois, quando ela tenta te atacar, você usa o escudo da palavra, você vê o que é a Trindade. E depois disso, você sabe que a Trindade é anátema, é maldito. Entendeu? Porque existe salvação além da Trindade. Não deixe se confundir com pastores teológicos, com curso bíblico. Não deixe se confundir com nada disso. Essas pessoas trabalham para venderem os seus cursos e trabalham para ministrarem no coração dos irmãos doutrinas humanas.